Oi, gente! Bora falar agora sobre a organização do sistema nervoso, a organização geral desse sistema e sobre as suas camadas de proteção, as meninges, tá? Primeiro, o sistema nervoso, ele basicamente tem três funções, certo? Uma função sensitiva, que é a de captar estímulos, certos, do ambiente externo ou interno e mandar para o sistema nervoso central. A função motora, que é a de mandar uma resposta, certo? Essa resposta é em forma de movimento muscular, certo? Ou secreção glandular, então uma resposta ao estímulo. E a terceira função é a função integradora, certo? A função integradora nada mais é do que o processamento dessa informação que a gente recebeu dos neurônios sensitivos, certo? E a elaboração de uma resposta para ser enviada pelos neurônios motores, tá? Então, basicamente, essas três funções, tá? E anatomicamente, o sistema nervoso é dividido em duas regiões principais, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele está contido e protegido dentro da caixa craniana e da coluna vertebral, formados pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? O sistema nervoso central, ele é responsável pelas funções mais complexas do nosso corpo, certo? Como, por exemplo, interpretar praticamente todas as respostas motoras do nosso corpo, certo? Pela personalidade, pela memória, pela fala e assim por diante. Ele vai processar a entrada de muitos tipos diferentes de informações sensoriais, certo? É a fonte do nosso pensamento, da percepção, das emoções, da memória e origina a maior parte dos impulsos nervosos que estimulam glândulas e músculo, certo? Já o sistema periférico é todo aquele tecido nervoso que está fora do sistema nervoso central. Ele não está contido no encéfalo e na medula, certo? Ele é formado pelos nervos cranianos, pelos nervos espinhais e por suas ramificações. Ou seja, eles partem do sistema nervoso central, mas não estamos protegidos, então eles estão contidos aí, certo? Por gânglios. O que são gânglios? São corpos de neurônios que estão localizados fora do sistema nervoso central. E por receptores sensoriais em toda a periferia do corpo, olhos, mucosa olfatória, auditiva, superfície de órgãos, assim por diante, tá? E o sistema nervoso periférico, ele também pode ser dividido em outras três partes, três subdivisões, certo? A parte somática do sistema nervoso, PSSN, ou sistema nervoso somático, certo? A divisão autônoma do sistema nervoso, tá? O DASM, ou o sistema nervoso autônomo, e a parte entérica do sistema nervoso, que vai inervar toda a parte do trato digestivo, ou sistema nervoso entérico. Para entender, a gente tem outras imagens aqui, tá? Então, aqui é uma organização do sisteminha, tá? Então, o sistema nervoso é responsável por todo ajustamento do corpo em relação ao ambiente externo ou interno, tá? Então, ele vai pegar todas essas informações externas e internas e enviar respostas, certo? Musculares ou glandulares para manter a homeostase do nosso corpo. Ele é dividido aqui, ó, em duas partes, sistema nervoso central e periférico. O central, ele é subdividido ainda pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? E encéfalo, ele tem várias outras subdivisões, várias outras partes que eu postei um videozinho específico do encéfalo, tá? Assistam lá. E o sistema nervoso periférico, formado por aqueles três outros sistemas, o somático, o autônomo e o entérico, certo? E ele é formado pelos nervos cranianos, nervos raquidianos ou espinais, por gânglios e por terminações nervosas sensoriais. Ok? Muito bem, tá faltando gânglio aí. Aqui então está explicando como é que acontece essa comunicação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, certo?
Então, as caixas azuis estão representando os componentes sensoriais do sistema nervoso periférico, ou seja, aqueles estímulos que vão ser captados do meio externo ou interno. As caixas vermelhas estão representando os componentes motores, então são respostas glandulares, certo? Ou musculares, e as caixas verdes estão representando os efetores, o músculo ou a glândula que vai realizar aquela tarefa, tá? Então, as duas principais subdivisões do sistema nervoso é o central e o periférico, que a gente já viu. O central, ele está ilustrado aqui na caixa de cima, sei lá que cor é essa, salmão. E o periférico está ilustrado nessa caixa roxa aqui, ó, com várias caixas dentro, tá? Então, aqui, gente, nós vemos que o sistema nervoso periférico, ele é subdividido em outras 3 partes: o somático, o autônomo e o entérico, certo? Enquanto as partes azuis são sensoriais, então quer dizer que aqui, ó, nessas 3 caixinhas aqui, são neurônios sensoriais somáticos que estão aqui no caso do autônomo, recebendo estímulos ou sensações especiais. Por exemplo, lembra no videozinho que eu postei, o primeiro que eu postei sobre tecido nervoso, que eu coloquei aquele bolo de chocolate lindo, maravilhoso, ou aquela picanha, tá? Então, aquilo lá é um estímulo sensorial recebido pelo sistema nervoso somático, tá? Pelos olhos e mucosa olfatória. Isso vai ser enviado para o sistema nervoso central e ele vai processar isso daí e enviar uma resposta. No caso desta resposta, certo? É uma resposta involuntária, tá? Uma resposta realizada pelas glândulas, se for de salivar. Se eu estiver ali olhando para o bolinho lindo, maravilhoso, eu vou olhar, vou salivar, que daí é uma resposta autônoma, eu não vou mandar a minha glândula salivar, ela saliva sem eu comandar, mas eu vou mandar informações para a minha musculatura para que eu pegue o bolo e leve até minha boca e coma, porque é isso que eu quero fazer, certo? E isso sim é voluntário, eu que estou mandando o músculo esquelético para poder pegar aquilo que eu tanto quero comer, certo? Que está com cheiro, um aspecto tão bom, certo? E realizar esta ação. Então, esta ação comandada, voluntária, ela faz parte do sistema nervoso somático. Então, os neurônios pegam aquela informação, levam ao sistema nervoso central, ele vai processar em uma resposta motora, muscular, para que eu pegue aquilo, leve até a boca e coma, mastiga, engula, etc e tal, certo? Agora, essa parte aqui, ó, que eu vi, ou tá lá longe, eu vi, eu não posso comer, mas eu vou ter vontade do mesmo jeito, essa resposta em relação a uma glândula, secreção glandular, a começar a movimentar o meu estômago, certo? Por estímulo de fome, isso é involuntário, tá? Isso faz parte do sistema nervoso autônomo, tá? E a gente vai ver que o sistema nervoso autônomo, ele é subdividido em 2 outras partes, a simpática e a parasimpática, que eu vou falar no próximo slide ali, certo? E por fim, gente, nós temos o sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico, a resposta muscular dele também é involuntária, então faz parte do sistema nervoso autônomo. Eu não vou mandar o meu estômago secretar ácido para que ele comece a digestão ali dentro, certo? Não vou fazer isso. Então, isso é de forma involuntária, tá? Entretanto, os neurônios sensitivos dele, eles estão próprios, partindo do próprio sistema, indo em direção para o sistema nervoso central. Em alguns corpos, existem algumas glândulas, certo? Gânglios, ali dentro do próprio sistema nervoso entérico, certo? Que é um sistema nervoso que tem um número quantitativo de neurônios que equivale à da medula espinhal, que é de mais ou menos 100 milhões de neurônios, certo? E eles acabam fazendo uma regulação intrínseca própria, independente do sistema nervoso central, certo? Mas eles estão também associados ao sistema nervoso central e parasimpático, e periférico, tá? Então, eles têm uma inervação própria, mas ela também está associada ao sistema nervoso central e periférico, tá? Então, aqui em relação à associação ao sistema nervoso periférico, nós temos
neurônios sensitivos partindo deste órgão, mandando informação para o sistema nervoso central, e a resposta é ou secreção de alguma coisa, ácidos para digestão, certo? Ou contração da musculatura para empurrar esse alimento. E isso é involuntário. Então, isso daí é autônomo, tá? Então, a resposta, os efetores, no caso aqui, será a musculatura lisa e as glândulas do trato gastrointestinal. Ok? Meio complexo, mas não tanto. E por fim, o sistema nervoso periférico é subdividido em outras duas partes, tá? O somático, lógico, volta. Nós temos o somático, que é o voluntário, o autônomo, que é o voluntário. E o autônomo, ele é dividido em simpático ou parasimpático. Como assim? O sistema nervoso simpático, ele vai realizar uma ação, e o parasimpático uma ação contrária. O simpático, ele está relacionado com situações de estresse, tá? Como, por exemplo, vocês vão fazer lá a prova. Aí começa a ter taquicardia, começa a acelerar a frequência cardíaca, vocês começam a dilatar a pupila, dilatam o bronco para tentar respirar mais, certo? Então, essas situações de estresse, essas sensações, essas respostas a isto, são controladas pelo sistema nervoso simpático. Enquanto o contrário, situações de calmaria, então eu deitei, eu vou relaxar, eu tenho um diâmetro menor de respiração, uma respiração mais calma, batimentos mais lentos, certo? Pupila não tá distendida, certo? Então, isso daí, gente, já é controlado pelo sistema nervoso parasimpático, ok? Muito bem. E, por fim, a parte de revestimentos. Então, os revestimentos do sistema nervoso central são chamados de meninges, tá? E são 3 meninges que envolvem tanto medula quanto encéfalo. E o nome delas é dura mater, a mais externa, aracnoide mater, a intermediária, e pia mater, a bem fininha e mais interna aderida ao órgão nervoso, tá? Então, a dura mater é a camada mais externa, composta por tecido conjuntivo denso, não modelado, envolve encéfalo e medula até a segunda vértebra sacral, certo? Onde tem já ramificações de nervos. A aracnoide já é uma membrana um pouco mais diferenciada, ela é formada por fibras colágenas, certo? Fibras elásticas em um jeito meio bagunçado, formando fios, certo? Que lembra muito uma teia de aranha, por isso o nome dela é aracnoide, certo? Entre a dura mater e esses fios aí da aracnoide tem espaços, e esse espaço se chama espaço subdural, e dentro dele nós temos um líquido intersticial, ou líquor, certo? E por fim nós temos a terceira camada, que é uma camada mais interna, que está bem aderida, bem juntinha com o tecido nervoso, no caso bem juntinha com o encéfalo e com a medula espinal, certo? É uma camada muito bem vascularizada, certo? Enquanto a aracnoide não tem vasos, essa daí tem bastante vasinhos. Ela é fininha, bem transparente, certo? De tecido conjuntivo que adere à superfície desses tecidos nervosos, tá? E entre a aracnoide e a pia mater também tem um espaço. E esse espaço se chama espaço subaracnoideo, tá? E também contém um líquido, que é o líquido cérebroespinal, que eu falei dele na parte da aulinha do encéfalo, tá? E ele atua como amortecedor de choques, um sistema de suspensão para a medula espinhal e para o encéfalo. E regula também a parte química ali dentro para que ocorram as reações de neurônios e células da glia ali, certo? Nesses espaços subaracnoides, nesses espaços aí, certo? Onde na região de L2 para baixo, onde não tem medula, eu tenho só inervações, nervos passando ali, são depositados substâncias anestésicas para que a gente possa fazer alguns tipos de procedimentos cirúrgicos, como a raquidiana, tá? Que vocês já ouviram falar que as pessoas, as gestantes para o parto, elas aderem a esse procedimento, ok? E dali para frente é bloqueado a sensação de dor, a sensação de forma geral. Muito bem, então aqui a gente tem uma imagem do encéfalo, para a gente ver qual que é a dimensão característica dele, mas no videozinho eu estou falando sobre
todas as partes dele, certo? Aqui a gente tem a medula, também tem um videozinho específico mostrando todas as partes e regiões da medula, mostrando aqui algumas membraninhas de revestimento dela, certo? E não coloquei, mas essa aqui, ó, seria a parte da dura mater, essa membrana aqui, ó, mais cor-de-rosa, grossinha, certo? Essa aqui, ó, mais intermediária, seria a aracnoide, e aderida aqui ao tecido, bem fininho, vermelhinho, a pia mater. Tá? Então, essas são as 3 membranas que recobrem o sistema nervoso central. Espero que tenham entendido, tenham gostado, e mais uma vez, assistam os videozinhos, as animações, que não foi eu que falei, mas, como eu falo, essa parte da fisiologia que a gente não consegue enxergar como a da anatomia, é muito interessante que vocês assistam as animações para que vocês entendam como que ocorre uma sinapse química, uma sinapse elétrica, um potencial de ação. Então assistam lá para que vocês matem a dúvida, porque só a apostilinha é muito pouco, tá? Beijo, beijo, beijo para vocês e até a próxima.